Então agora, né, nessa parte a gente vai falar um pouco sobre características de software. Então já falamos do que seria um software, né? Trouxemos aqui o cenário da crise de software, né? A evolução do software culminando com a crise de software, porque foi a partir da crise de software que começou a se pensar o software de uma forma mais sistemática, de pensar no processo de software, né, como algo que precisa ser uma engenharia, né, para daí você criar ferramentas, criar técnicas, criar métodos, né, capacitações, né, de pessoas que estão trabalhando. Então, tudo isso passou a ser necessário e a ser discutido após a crise de software. Então, características de software, a gente pode dizer aqui, a primeira delas é que para você desenvolver um software, você precisa submeter um processo de engenharia para a sua criação, né? E quando a gente fala de engenharia, né, por que eu preciso da engenharia? O que a engenharia traz num processo como esse, né? Como eu já falei, vai trazer métodos, vai trazer técnicas, vai trazer ferramentas, né, a esse processo de construção, pensando sempre o quê? Entregar um projeto com qualidade, né, dentro de um prazo que foi estabelecido e dentro de um custo que foi estabelecido. Então a engenharia ela busca essa excelência no trabalho, né, falando de qualidade, prazo e custo. Isso é uma tríade, né? Então quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente precisa pensar nessa tríade, numa equação perfeita de qualidade, prazo e custo. E aí a gente falando dessa engenharia, né, a gente chama a engenharia em camadas, onde a base da pirâmide que a gente está vendo aí é o foco na qualidade. Então aí acima você tem processos, você tem os métodos e você tem as ferramentas que, né, compõem essa estrutura em camadas, né? E aqui, né, tomando conta de todo esse fluxo, a gente tem as pessoas, né? Não adianta nada eu ter processo, método, ferramentas se não tem uma equipe, se eu não tenho pessoas qualificadas para fazer toda essa engrenagem ela girar corretamente. A outra característica é essa aqui, que é diferente do hardware, o software não se deteriora com o tempo. Um hardware, né, por exemplo, um pente de memória, a gente sabe que tem uma vida útil daquele pente de memória. Com o passar do tempo ele vai desgastando, isso é natural. A exposição ao tempo, né, a exposição às condições climáticas, tudo isso vai deteriorando os equipamentos. E aí chega um ponto que esse equipamento dá defeito e a gente precisa trocar, né? É essa relação que a gente tem com o hardware. Já no software não é assim, né? O software ele se deteriora, ele não é a palavra deteriorar, a gente fala de descontinuar. O ciclo de vida finda de um software, a descontinuação dele finda a partir de um conceito que a gente chama de obsolescência, ou seja, aquele software se tornou obsoleto. Por que ele se tornou obsoleto? Porque as regras de negócio aplicadas a ele não faz mais sentido. Vou dar aqui um exemplo, né? Você tem aí um software que está amparado em alguma lei, né? E aí vamos dizer que 10 anos depois essa lei modifica, ela não existe mais. Então todo o trabalho que aquele software fazia não tem mais sentido de ser, então ele se torna obsoleto por conta disso. A outra fator de obsolescência é a inovação tecnológica, né? A gente sabe que a inovação às vezes ela traz isso, ela traz uma novidade e com essa novidade você sepulta, né, outras tecnologias que existiam no passado, né? Por exemplo, a gente tem aí empresas, né, por exemplo a Kodak, né, ela tinha ela tinha um segmento de mercado muito forte nessa parte de revelar fotografia, né? De você tirar a fotografia, você precisando revelar. Hoje em dia você não faz mais isso, né? Então, toda a indústria, todo o processo, né? Toda a fatia de mercado que trabalhava nessa forma antiga, ela deixou de existir. Hoje é tudo meio digital. Hoje em dia quase ninguém revela mais foto, né? Então, isso é um exemplo de inovação que você traz novas necessidades, né? E você, de certa forma, sepulta o que existia e que suportava o fato anterior à inovação. Tá? Então, a gente fala que o software ele se deteriora
à medida que você faz modificações, à medida que eu vou evoluindo o meu software, eu vou alterando ele, e à medida que eu altero ele, erros surgem, né? Isso é normal do software, né? Então, quanto mais eu modifico um software, mais ele tende a se deteriorar. Então, essa relação de taxa de deteriorização do software em relação aos erros que ocorrem, a gente traz aqui, né, um gráfico que mostra, né, nessa primeira linha a curva idealizada pelos projetistas. Então, quando você disponibiliza um software, você espera que ele tenha uma quantidade de erros, né, elevada, faz parte. Está entregando agora, então você espera que você tenha uma quantidade de erros. Com o passar do tempo, esses erros vão diminuindo, porque você vai corrigindo eles, vai corrigindo. Né? Então você tem essa expectativa que em determinado momento essa curva se estabilize. Só que não é bem assim. Né? O que acontece é você vem diminuindo, aí chega um ponto que você começa a implementar mudanças no seu software, seja para corrigir problemas, seja para você incluir novas funcionalidades, e esse projeto de mudança vai gerando naturalmente riscos de novos erros. Então, na verdade, a curva real é essa. Quando a gente fala da relação aí de tempo com taxa de erros, né, de um software. A gente coloca aqui, a taxa de software aumenta em função das modificações que ele sofre ao longo do tempo. Uma outra característica de software é que a maioria dos softwares ela é construída de forma personalizada. Né? Então, geralmente quando a gente vai partir para desenvolver um software, eu estou desenvolvendo ele partindo de uma necessidade específica. Né? E aqui, né, a gente pode já trazer alguns conceitos, né, o conceito de reutilização. Apesar de um software ser desenvolvido de uma necessidade específica, eu tenho um contexto de reutilização que é pensar sempre naquilo que eu estou desenvolvendo, né, se eu posso componentizar ele e reusar em outras necessidades. Isso é muito comum. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu estou desenvolvendo um sistema de fins para contabilidade, para a finalidade de atender a necessidade da contabilidade. Eu preciso de uma calculadora ali para que o contador faça cálculos dentro do meu sistema. Então eu vou desenvolver essa calculadora e vou colocar ela num componente que me permite reusar essa calculadora num sistema que eu vou desenvolver, sei lá, para fins financeiros. Então eu sei que o cara de finanças ele vai precisar usar a calculadora lá no meu sistema, então eu já reutilizei o que eu fiz para a contabilidade para o módulo para o módulo financeiro. Então esse é o conceito de reuso. Então hoje a gente tem muito isso, mas ainda assim, a maioria dos softwares, mesmo com esse contexto de reuso, a gente desenvolve ele para uma finalidade específica. E só voltando aqui, o reuso ele permite, que aquele tempo que eu desenvolveria, vamos lá, estou pensando no sistema do módulo financeiro. Então, eu tenho a necessidade de desenvolver a calculadora, só que eu já estou reutilizando a calculadora do sistema de contabilidade. Então, aquele tempo que eu desenvolveria essa calculadora no meu sistema financeiro, eu vou focar na inovação ou então de entender com mais propriedade o negócio do meu cliente. Isso gera muito valor para quem desenvolve. Então, vamos falar agora sobre características de um bom software. Então, o que deixa o cliente feliz quando ele recebe o sistema? A primeira coisa é a aceitabilidade. E a aceitabilidade depende do quê? Do sistema ter um layout amigável, do sistema ele ser de fácil uso, de ser de fácil compreensão. Então, esses valores que estão por trás, de você ter um cliente que aceita o seu software. Uma outra característica, é em relação à confiabilidade e segurança. Então, confiabilidade, a gente imagina o quê? Que as informações que aquele software está produzindo, elas estão fidedignas, elas estão corretas. Então, se elas estão assim, eu confio na informação que o meu sistema está produzindo. A de segurança é o quê? É o sistema garantir que só pessoas autorizadas podem acessar as funcionalidades, acessar seus dados. Eficiência é o quê? Nesse contexto aqui, minha aplicação, meu sistema, ele está processando num desempenho esperado pelo meu cliente? É a primeira questão. A segunda é, o meu sistema está consumindo muito recurso de memória, muito recurso CPU, muito recurso de
né, de disco, né? Se tiver, aí ela já está pesando na eficiência. Então, quanto menos recurso meu sistema utilizar, quanto mais rápido o meu sistema atender meu cliente, mais eficiente ele é. E uma outra característica de um bom software é a manutenibilidade, ou seja, esse sistema, quanto mais fácil ele for para ser mantido, para ser evoluído, para ser alterado, né, melhor esse software é, certo? Então essas são as 4 características de um bom software. Aqui falando sobre as aplicações hoje de software, elas são inúmeras, né? Então tem o software de sistema, que são aqueles softwares que têm relação com o funcionamento do meu hardware, né? Ou então os softwares que dão suporte ao meu sistema operacional. O próprio sistema operacional é um software de sistema. Então eu tenho aqui antivírus, sistema de backup, sistema que gerencia memória, sistema que gerencia disco, enfim. O software de aplicação são aqueles softwares que atendem necessidades específicas de um determinado negócio. Por exemplo, o que eu citei aqui de um sistema, de um software para atender uma demanda de contabilidade, outro para atender a demanda financeira. Enfim, aí você tem vários. O próprio sistema que nós estamos utilizando, o Moodle, por exemplo, é um software de aplicação para essa área de educação. Enfim, são vários. Então, tem software de engenharia e o científico, né, que são sistemas que precisam de um processamento muito pesado, né? Por quê? Porque o que ele precisa produzir é algo de muita complexidade, né? Então você tem aí softwares voltados para a área de astronomia, né? Vulcanologia, a parte de simulação, né? Sistemas com finalidades, né, para propósitos espaciais, sistemas que trabalham em cima aí do sequenciamento genético, né? Projetos do genoma, tudo isso requer muita capacidade de processamento. Então são softwares de engenharia ou científicos. Software embarcado são aqueles softwares que eles são desenvolvidos e armazenados em componentes, né? Por exemplo, nosso micro-ondas tem um painelzinho lá de micro-ondas que a gente interage com ele. Então aquilo ali é um softwarezinho embarcado naquele dispositivo, né? Então a gente tem também isso, um painel em impressora, né? A gente tem também software embarcado em veículos, né, que fazem controle de freio ABS, né, fazem controle de direção hidráulica, enfim. Né, aviões também tem sistema embarcado envolvido ali. Né, então, linha de produtos são softwares que são pensados para atender muitos usuários. Então, um exemplo disso é o pacote Office. Você tem texto, você tem editor de planilha, né, você tem software para apresentação, enfim. Você tem as aplicações web, que são os sistemas, né, que são desenvolvidos para rodar sobre os conceitos e os protocolos e tecnologias voltados para a internet, voltados para a web. Tem as aplicações mobile, né, que são as aplicações que você desenvolve para executar em dispositivos móveis, como smartphones, tablets, relógios inteligentes, etc. Temos também, né, sistemas voltados para a inteligência artificial, né, que hoje em dia está sendo utilizado demais, está trazendo muita inovação. Né, os softwares de inteligência artificial têm possibilitado a gente evoluir bastante em vários aspectos. Então a gente tem o uso de inteligência artificial na área da robótica, né, em sistemas que fazem reconhecimento de padrão de imagem, de vídeo, de voz, né, carros autônomos é outra aplicação, jogos, enfim, a inteligência artificial tem sido aplicada hoje para uma série de finalidades. E aí, para finalizar essa aula, vamos falar sobre o processo de software. Então, como eu disse, a engenharia de software, ela uma das coisas que ela prima, né, é o processo. Né? E a gente divide aqui em 4 processos, que cada uma dessas etapas, né, em cada um desses processos, a gente tem uma série de atividades, a gente tem uma série de subprocessos, né, para que cada uma dessas etapas ela seja realizada da melhor forma. Então, a primeira é a especificação do software, né, que é marcada aí por uma fase onde o cliente, o usuário, ele passa para a equipe, né, para uma das equipes que desenvolve o sistema, tudo que ele requer, tudo que ele precisa, quais são as necessidades, qual é o escopo. Né? Então, a parte da especificação vai pegar o que o cliente quer, vai pegar o que o cliente necessita numa linguagem,
né, que a gente interage com as pessoas e vai transformar isso numa visão, né, de implementação desse sistema. Então, a parte da especificação só tem esse propósito, fazer essa interface entre o que o usuário quer e o que o desenvolvedor precisa saber para a segunda etapa, que é a do desenvolvimento. Tá? E aí no desenvolvimento aqui a gente já vai codificar, já sabe quais são as linguagens que a gente vai utilizar, né, quais são os frameworks, enfim, toda a parte de ferramenta que o desenvolvedor precisa. Então ele vai lá, mete a mão na massa, desenvolve o sistema e depois vem a terceira etapa, e muito importante, que é a de validação. Então, tudo que eu faço antes de eu entregar para o meu cliente, eu preciso testar. Eu preciso saber, né, o que ele espera, né? Qual é o resultado esperado, e eu preciso avaliar. Opa, meu sistema está entregando aquilo que ele espera? Se está, beleza, então vamos liberar para o usuário utilizar. Se não está, eu vou ter que corrigir, né? Alterar para a gente chegar ao resultado esperado. Então essa é a etapa de validação. A última, né, depois que eu validei, eu entrego o meu sistema para o cliente. Então o cliente vai utilizar, o usuário vai utilizar, e ali a gente espera que erros aconteçam. Então a evolução seria a correção desses erros, né? Além disso, né, com o tempo, novas demandas de negócio elas acontecem. Então o usuário vai chegar para o desenvolvedor, para quem desenvolveu o software, e vai dizer: olha, eu preciso de uma funcionalidade nova, precisa crescer o software para atender essa minha nova necessidade. Então isso faz parte do processo evolutivo do software também. Então essas aqui são as 4 etapas do processo de software. Então, ao longo da nossa disciplina, a gente vai abordar cada uma dessas etapas, certo? De modo que ao final da disciplina, né, esteja muito claro para vocês quais são todas as etapas que você precisa seguir, né, desde quando você tem uma ideia até a entrega de um sistema, né, para atender, para você implementar essa sua ideia ou esse seu problema que você identificou, certo? Então é isso, a gente finaliza aqui esse primeiro módulo de introdução, beleza? Vamos acompanhar aí que no AVA eu vou colocar as atividades, certo? Que vocês precisam realizar para acompanhar aí os assuntos, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, seja pelo meu WhatsApp, seja por e-mail, né, o canal que vocês acharem melhor, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.